Líderes políticos evangélicos estão na vanguarda da disputa entre conservadores e ministros do STF. No ano de 2019, esses líderes buscaram se articular para impedir a criminalização da homotransfobia pelo Supremo Tribunal Federal. Minha pesquisa buscou compreender o que esta controvérsia revela sobre a atuação mais ampla dos evangélicos na política nacional. Comecei com um levantamento da bibliografia nacional e internacional sobre os conflitos entre religiosos conservadores e cortes constitucionais. No Brasil, nos últimos 10 anos, identifiquei os julgamentos da união homoafetiva, do aborto de anencéfalos e do ensino religioso confessional. O foco do trabalho foi a criminalização da homofobia. Fiz um levantamento dos discursos de líderes evangélicos conservadores desde 2011 sobre o assunto, através dos registros oficiais do Congresso Nacional, do STF, das mídias tradicionais e redes sociais. Todos esses discursos foram analisados à luz da noção de controvérsia em Daniel Sefai, buscando identificar atores, contextos, causas, argumentos e resultados da controvérsia. A revisão bibliográfica apontou que a disputa entre evangélicos conservadores e cortes constitucionais não é recente ou exclusiva do Brasil. Desde os anos 70 que os evangélicos conservadores nos Estados Unidos já entravam em disputa contra a liberalização dos direitos reprodutivos e sexuais. No Brasil, isso ocorreu posteriormente. Um marco quanto a isso foi o ano de 2011, quando foi reconhecida a união homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal. Os evangélicos reagiram a isso de duas formas: pela via legislativa, apresentando projetos de lei que buscavam reverter a decisão, e pela via judiciária, criando a ANAJURE para poderem participar dos próximos julgamentos de temas pertinentes aos seus interesses. O ano de 2013 também foi muito importante. Foi neste ano que ocorreram os principais protestos de evangélicos contra o PLC 122 de 2006. Apelidando-o de Lei da Mordaça, eles argumentavam que este projeto poderia ferir a sua liberdade religiosa e de expressão. Essa é uma questão, senhor presidente, que uma minoria barulhenta não vai suplantar uma maioria absoluta de família que não quer conviver. A pressão foi bem sucedida e o projeto não foi aprovado no Senado Federal. No entanto, no mesmo ano foi apresentada a ADO 26, que buscava, através do judiciário, igualar a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Nos anos seguintes, novos projetos para criminalizar a homofobia foram apresentados no Congresso Nacional, sem sucesso na aprovação. O principal argumento da bancada evangélica ainda era o de que esses projetos poderiam ameaçar a liberdade de expressão dos religiosos. Esse argumento foi repetido no ano de 2019 durante o julgamento da criminalização da homofobia, pelos representantes evangélicos inscritos como amicicuri. Nós sabemos, por exemplo, o que diz a Bíblia com relação à homossexualidade. Pode ser tratado como discriminatório e a ordem poderia ser a busca e a apreensão. O segundo argumento mais utilizado foi o de que o STF estaria usurpando competência do Legislativo se decidisse por criminalizar a homofobia. Em definitivo, a Advocacia Geral da União defende que a Constituição atribuiu com exclusividade ao Congresso Nacional a competência para definir a respeito da criminalização ou não da homofobia, ou seja, pede-se que se preserve a independência do Congresso Nacional. O terceiro argumento foi de que os ministros do STF teriam um viés de esquerda e deveriam ser empichados ou substituídos. Este tipo de crítica já existia há vários anos, com evangélicos liderando a criação de projetos de lei que visavam permitir o impeachment de ministros do STF por usurpação da competência dos demais poderes. Também foi com liderança evangélica que foram protocolados novos pedidos de impeachment de ministros do STF no ano de 2019, em especial daqueles que haviam votado favoravelmente à criminalização da homotransfobia. Depois do julgamento, que resultou na criminalização da homotransfobia, aumentou a pressão de líderes evangélicos conservadores para que a próxima nomeação de ministro do STF fosse de um evangélico. Também começou uma disputa pela regulamentação dessa criminalização da homofobia nos estados. Os resultados da pesquisa confirmam o que a bibliografia apontava quanto às características do ativismo religioso conservador evangélico no Brasil, especialmente no que diz respeito à centralidade da noção de liberdade religiosa. Eles também colaboram para o campo de pesquisa sobre os conflitos entre conservadores e instituições judiciárias no Brasil, destacando o papel que os líderes evangélicos têm nas ações contra os ministros do STF.